Resumão da semana: como estudar a Bíblia. A palavra de Deus diz: o que sai da minha boca, a palavra que sai da minha boca não voltará vazia. Ela vai cumprir o seu propósito. Você lembra da sua primeira Bíblia? Que valor que você dá à sua Bíblia? Você está fazendo uso dela? Você sente dificuldade em manter uma rotina do estudo da Bíblia? Deixa ela ali de lado. Lutero diz que ele tinha o hábito de estudar 2 vezes a Bíblia inteira no ano. Agora, cuidado para não distorcer o que a Bíblia fala. Lutero diz que ele ficava ansioso por descobrir coisas novas na Bíblia, coisas que tinha algo ali a acrescentar no relacionamento com Deus. Domingo, coloque a Bíblia e a oração como prioridade. Satanás não vai querer que você faça isso. Tentará impedir. Vai te dar sono, você vai ficar irritado, alguém vai querer atrapalhar. Essas são obras do inimigo. Você se prepare. Muitas vezes você levanta pela manhã e já... Nossa, quanta coisa, tem problema, tem um monte de coisa para resolver, eu tenho que correr, não dá tempo de fazer mais nada, e dá uma lambida só na palavra de Deus, acha que está tudo certo, sai apressado, mas o coração fica vazio. Precisamos encontrar tempo para conhecer a Deus. Peça a Deus que desperte o desejo em você de conhecê-lo mais. Entregue seu tempo a Deus. A rotina é cheia mesmo, mas saiba que Deus proverá as soluções enquanto você faz a vontade dele. Busque a Deus mesmo quando você não estiver com vontade, porque é nesse momento é que mais você vai ser beneficiado. Agora, você não vai conseguir sozinho. O Espírito Santo esforçará por você e você tem que se esforçar também. Então é você e o Espírito Santo. Em São João 15:1 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em você. Senão você será lançado fora e secará. Segunda-feira, o melhor lugar aqui na terra. Jesus, quando estava aqui na terra, ele frequentou o melhor lugar que tinha, um lugar sossegado, alta madrugada, antes da cidade se levantar e começar todas as exigências quanto ao ser humano, ele ia para um lugar deserto orar. Ele queria passar tempo com Deus antes que o mundo despertasse. Então, em 1 Crônicas 16:11, buscai o Senhor e o seu poder, buscai para sempre a sua presença. Não vá para o seu trabalho sem buscar a Deus. E valorize a Bíblia. Procure um lugar, uma poltrona, um cantinho silencioso, um ar livre, uma mesa da cozinha, um sofá, de maneira que você possa sentar e aos pés de Jesus e aprender como Maria fez, né? Então, quando você escolhe um lugar e vai sempre naquele mesmo lugar, é mais fácil de fixar uma rotina. E se um dia você não conseguir, você pulou, você está tão preocupado com tudo, você tem que resolver, você que tem que resolver, e vai e esquece, pula, não faz isso. Então, não tem problema, porque imprevisto pode acontecer mesmo. Você só precisa de uma coisa: recomeçar o mais rápido possível. A Bíblia é sua prioridade, relacionamento com Deus é sua prioridade. Terça, estudo profundo da Bíblia. Então você primeiro precisa orar, convida o Espírito Santo.
Leia e escreva. A diferença entre ler e escrever está no fato de você só ler ou estudar. Estudar você lê, presta atenção, escreve, né, os principais pensamentos com calma, não é? E aplica. Então, da caneta para a cabeça, da cabeça para o coração. Você pode escolher um livro curto, um versículo, não é? Você deve orar, escolha um versículo ou um capítulo, copie à mão, leia atentamente, anote as suas ideias, compartilhe o que aprendeu e isso será assim até o fim. E você poderá dizer então com propriedade: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quarta-feira, bênção em dobro. Estudando a Bíblia do jeito que Jesus quer, você e cresce os outros também. Por quê? Porque você fixa melhor, evita o desânimo para você. E para o outro, seu semelhante, onde você compartilha, você tem comportamentos melhores, você tem testemunhos e você ajuda a pessoa com palavras sábias. Então, o Senhor me deu língua de eruditos, diz Isaías 54. Ou seja, aquele que tem sabedoria, né? Deus está me dando sabedoria para dizer boa palavra ao cansado. Desperta-me toda manhã para ouvir os seus ensinamentos. Então veja como o profeta Isaías, ele usava essa rotina para crescer no relacionamento com Deus. E qualquer coisa que se você não faz, faça os ajustes necessários, né? Tudo pode ser transformado. Não pense que você não está no seu ideal, que isso é impossível. Não, não é impossível para você não, você vai conseguir, tá? São João 17, 3 diz assim: e esta é a vida eterna. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Quinta-feira, palavra de Deus e o favo de mel. A Bíblia é comparada a um favo de mel, que ela expressa prazer e satisfação. O inimigo não quer isso. Ele quer que você não tenha essa experiência. E a Bíblia continua dizendo: vinde todos os que tendes sede, mesmo sem dinheiro, comprai e comei vinho e leite. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, e converta-se ao Senhor. Os meus pensamentos e os meus caminhos são muito mais altos que os vossos pensamentos, ou o pensamento que tenho sobre você. Sairá com alegria e sereis guiados, em lugar de espinheiro crescerá o cipreste. Sabe aquele problema, aquela enrolação que tem na sua vida? Ele vai deixar de existir, porque você vai lidar com sabedoria para resolver tudo. E vai crescer então um cipreste, não espinho, né? Mas exige esforço, viu? Não é assim fácil, não. Exige esforço para criar a rotina, para ler com humildade, não querer ensinar a Bíblia, corrigir a Bíblia, mas aprender o que Deus quer para mim naquele dia. Então, as minhas palavras não voltarão para mim vazias, diz Isaías 55:11, mas ela vai prosperar em você, em mim, não é? Não adapte a Bíblia às suas opiniões, concluindo a parte de sexta-feira. Então, o estudo da Bíblia é conhecer a Deus e não formar a sua opinião dentro de alguns versos que você vai achar na Bíblia. Então, não pense que não tem necessidade de aprender. Você tem necessidade de aprender. A Bíblia jamais será compreendida totalmente, porque ela é feita por uma mente infinita e nós temos a mente finita. Então, você tem que se moldar às opiniões de Deus e não às suas opiniões. E diz aqui: a humildade e a disposição de submeter a palavra são essenciais. O inimigo, ele crê
O inimigo sabe que é verdade, mas ele não se submete. Não faça assim como o inimigo. Cresça no estudo da palavra de Deus. Isso é o convite que Deus está fazendo para mim e para você.